Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai ler Jó 30, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por cada instrução que o Senhor nos dá. Obrigado pelo alívio. Obrigado pelo sono. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelas clientes. Obrigado, Senhor, por abrir as portas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a continuar nos teus caminhos sempre, a vencer todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler Jó 30, tá? Fala assim. Jó vai falar do pessoal que tá zombando dele, né? E obviamente que quando a pessoa está em declínio, né, seja declínio financeiro ou declínio emocional, físico, tende sim a achar muita gente que zombam, né, mas tudo é temporário, sabe? Tudo é temporário, tudo é passageiro. Então, o estado atual não significa que será permanente. Nosso estado atual, seja ele bom ou seja ele mal, não significa que ele será permanente, até porque a vida realmente é isso aqui, ó. Nós precisamos estar em Deus para ter uma reta, né? Ficar mais linear. Ou seja, as nossas emoções, a nossa fé. Mas a vida propriamente, ela é igual as batidas do coração, literal. É para cima e para baixo. Então, o que tá bom hoje pode não estar amanhã, infelizmente. E o que está ruim hoje pode não estar ruim amanhã, graças a Deus, né? E aí ele fala, ó, Jó tá falando. Mas agora, homens mais moços do que eu, zombam de mim. Os pais deles não valem nada, e eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. Ele tá falando de homens, né? No caso, moços, né? Que zombaram dele. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão dos lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e casca de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. Essas pessoas passam necessidades e ainda assim estão zombando da necessidade de Jó. Como tem gente assim, né? Gente que parece que tem algo, parece que cresceu um pouquinho e zomba de quem está mais abaixo, né? É um pobre zombando de outro pobre, literal. Até porque a pobreza maior é a pobreza de espírito. É quando a gente se acha tão grande, que a gente tem a capacidade de pisar nos outros. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Diante de Deus, nós não somos nada. Agora, para Ele, nós somos todos filhos. Todos. Todos. Independente de situação financeira, física, espiritual, todos nós somos filhos. É óbvio que para entrar na condição de filho, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso entender o sacrifício de Jesus, porque senão eu sou só criatura mesmo. Mas o fato de eu ser criatura não significa que ele não me tratou com amor, não significa que ele não me ama, entende? Deus ama todos, mas salvação é para os filhos. E é por isso que a gente precisa entender o sacrifício de Jesus. Aí ele fala, ó, são expulsos do meio das pessoas os que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil. Gente sem
Deixa eu tirar aqui o som. Aí. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros, raça inútil, gente sem nome, que são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zombam de mim. Gente que tá literalmente no número 2 e tá zombando do Jó. Existe muito gente que tá fingindo que tem, fingindo que é, fingindo que pode, não pode, mas zomba dos outros que não pode. E tá no mesmo barco, literal. Sentem nojo de mim, se afastam e chegam até cuspir na minha cara. Olha o tamanho da desonra que faziam com Jó. Deus me enfraqueceu e me humilhou. É lógico que ele não sabe que Satanás está por trás. E por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca e me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Ou seja, oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Aqui, esses moços, né, eles correm atrás de Jó, eles cospem na cara de Jó, eles perseguem Jó e ninguém para essas pessoas, né? Porque Jó tá no fundo do poço, então, ele, na cabeça deles, ele é digno de miséria, de nada. É um nada. E essas pessoas também estão em situação de miséria. Aí, ó, entram por uma brecha da muralha no meio das ruínas e se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Aí 16. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. Jó vai ficar... Nossa, eu não diria nem depressivo, porque a depressão de Jó, ela é muito profunda, né? Ele perdeu 10 filhos, ele tá com a mulher depressiva, ele tá doente, toda a carne dele literalmente tem bicho, ele tá fedendo. Então, assim, Jó passou do depressivo, ele foi além, muito além. As pessoas zombam, correm atrás dele, gospem na cara dele. Então, assim, a humilhação de Jó é total. E ele não se esquece de Deus. Ele não se esquece de Deus. Agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. De noite, os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama e eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Essa expressão dele, Deus me agarrou pela garganta com violência, é tipo assim, cara, ele me jogou literalmente na lama, tá? Então é isso que ele quer dizer. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me responde. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o teu vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Às vezes a gente se sente assim, né? Sem resposta de Deus, no silêncio dele, sabe? Sem ajuda, sem acalento. Literal, né? Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada, a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? E eu esperava a felicidade, e veio a desgraça. Eu aguardava a luz, e chegou a escuridão. E muitas vezes a gente fica assim, literal. A gente espera uma coisa e vem outra, completamente diferente. 27. O meu coração está agitado e não descansa, só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol, e me levanto diante de todos e peço ajuda.
A minha voz é um gemido triste, como uivos de lobo e gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Preto é podre. Queima de febre porque ele está completamente doente, literal, tomado por bichos comendo a pele dele. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Eu creio que tinha gente que realmente da família dele, né? Família dele. Tipo assim, ele deveria ter tios, primos, algo assim. O povo deveria estar triste por ele, deve ter alguém triste por ele. A própria esposa triste pela perda dos 10 filhos, que está depressiva também, entende? Quando ela fala amaldiçoa seu Deus e morre, não é porque essa mulher é má. Se essa mulher fosse má, Deus não tinha concedido a ela 10 filhos de novo, não tinha perdoado ela, porque quem vai conceber 10 filhos é a mulher de Jó. Essa mulher está depressiva, está sem esperança, está sem fé, simplesmente ela parou de acreditar. Porque ela não entende o que aconteceu, porque não foi só Jó afetado, ela também foi. Ela é mãe. E ela perdeu 10 filhos de uma vez, do nada. Ela perdeu todo o dinheiro da casa dela. O marido dela tá apodrecendo em vida. E aí? Qual a resposta para tudo isso? Que naquele tempo era Deus pune quem errou, quem pecou. Entende? Então essa mulher também tá sofrendo. Às vezes a gente pune ela, fala mal dela como se ela fosse cruel e na verdade ela era só uma mãe de família que foi atacada e não soube reagir. Muitas vezes a gente não sabe reagir. Tá certo? Não tá certo, mas nós somos seres humanos, não somos? Entende? Então o que eu vejo é que a mulher de Jó é uma mulher depressiva, triste, que não soube reagir. Não soube reagir não. Como você vai reagir à perda de 10 filhos de uma vez? Tem gente que não vai dar conta mesmo. Entende? Agora ela é cruel, ela é má por causa disso? Não, claro que não. Porque se ela fosse, Deus não tinha perdoado ela e dado mais 10 filhos para ela. Deu para Jó? Foi Jó que engravidou? Não. Entende? Então ela também alcançou perdão, ela também se reconciliou com Deus. Aí, ó, fala aqui, em Tiago 4:7 fala assim: portanto, obedeçam a Deus. O princípio de resistir ao diabo, né? Obedeçam a Deus e enfrentem ao diabo. Muitas pessoas têm medo do diabo. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente não tem que temer ao diabo. É certo que muitas vezes ele põe medo na gente. Muito medo. Principalmente pelos nossos filhos, por quem a gente ama, nossos parentes, nossa própria vida. É verdade. Mas a gente tem que primeiro obedecer a Deus, se submeter a Deus. Portanto, obedeçam a Deus, esse é o primeiro mandamento. E depois que eu obedeço a Deus, eu enfrento o diabo. E enfrentar não é de ir lá, chutar os despachos de macumba, brigar com todo mundo, não é assim. Enfrentar o diabo, essa resistência ao diabo, é não ceder às fortalezas que ele tenta pôr na minha mente. Porque o diabo, a única forma do diabo nos atacar todos os dias, além das outras pessoas, falar com as outras pessoas e as outras pessoas nos ofender, nos caluniar, tentar brigar, isso é uma estratégia do diabo. Mas a maior estratégia do diabo é ficar aqui no nosso ombrinho, falando na nossa mente: você não vai conseguir, você não vai vencer, não é assim, você é fracassado, você é isso, você é aquilo, você. E na verdade ele não fala você, ele fala eu. Eu sou fracassado, eu sou assim, eu não consigo, eu não sei o quê. Por que ele usa a primeira pessoa? Que é pra você acreditar que é você mesmo que tá falando contigo, e não é.
E isso são fortalezas. O que é fortaleza? São pensamentos que você vai construindo através dele. Ele vai dizendo na sua cabeça como se fosse você e você vai acreditando nele. Então, o que é resistir, enfrentar o diabo? É não dar lado para essas coisas, porque quando vir um pensamento ruim na sua cabeça, você combate com a palavra de Deus. Então, quando ele fala, eu sou fracassado, eu sou bendito, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou querido, eu sou justificado em Jesus, eu fui justificado pela morte de Jesus, então eu sou justo diante de Deus. A morte, a ressurreição de Jesus me justificou, ou seja, eu sou tão justo quanto Jesus. Eu tenho a própria justiça de Deus, porque Jesus, com a sua ressurreição, me justificou. Então, diante de Deus, Deus olha para Jesus e vê em mim uma pessoa justa. Vê a justiça de Jesus em mim. Então eu não sou esse pobre diabo miserável que o diabo o tempo todo tenta falar para mim. Eu não sou essa pessoa inútil e miserável que o diabo tenta falar para mim. E ele tenta falar para todas as pessoas o tempo todo. É resistir a esses pensamentos que ele coloca na minha cabeça, que são chamados de fortaleza. Então, ó, Tiago 4:7. Portanto, obedeçam a Deus. O princípio de tudo não é resistir só a Ele, é primeiro obedecer a Deus, ao que Ele manda. O que Ele está te mandando fazer? O que Ele tem te mandado fazer, você tem obedecido? Você está obedecendo a Deus? Obedeçam a Deus, é o primeiro princípio. Resistam, enfrentem o diabo. Então, se eu estou obedecendo a Deus, eu tenho muito mais força para resistir ao diabo. Ah, eu não estou obedecendo. Comece a obedecer. O que ele mandou você fazer? Comece a fazer. E resista aos pensamentos que o diabo colocar na sua mente. E ele fugirá de vós. Você está vendo? Quando você começa a mandar a palavra em cima daquilo que ele joga na sua mente, ele foge. Ele não tem força. Porque, na verdade, a força que a gente tem está tudo aqui, ó. É na nossa mente. A nossa mente trabalha a nosso favor, ou ela vai trabalhar contra a gente. Contra a gente é quando o diabo trabalha na nossa mente e a gente aceita aqueles pensamentos. Ah, é verdade, eu não vou conseguir mesmo não. Ah, é verdade, nossa, eu sou isso, eu sou pobre, eu sou mendiga, miserável, eu não consigo, eu sou burra mesmo. Cara, você tá literalmente colaborando com o capeta. Literalmente, quando você aceita todos esses pensamentos que são essas fortalezas, mas você está colaborando com ele. Então você tem que obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? Põe a palavra dele na sua boca, no seu coração e na sua mente. Então você fala para você mesmo: não, tá errado, mentira, isso é uma mentira. Não, Deus disse que eu sou mais que vencedor. Não aceito esse pensamento. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício hoje. E esse exercício, ele é primordial para você conseguir vencer essas fortalezas, tá? Então, você vai fazer um exercício todo dia. No começo, é meio difícil. Então, faz hoje, aí amanhã você volta a fazer e depois vai ficar automático, tá? Imagina você, sua figura, como um guarda na porta do seu cérebro, tá? Então, tudo que vai entrar para o seu cérebro, ou seja, os seus pensamentos, você é o guarda. Então, você vai ficar de guarda na porta. Imagina uma porta no seu cérebro e você é o guarda. Você é o guarda dessa porta. Quando vir um pensamento ruim, ou seja, um pensamento que não está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, um pensamento que vai te causar uma sensação ruim, uma dor, ou que é uma mentira, como você é burro, né? Sempre ele fala na primeira pessoa: eu sou burro, eu não consigo, isso não vai dar certo. Você é o guarda da porta, então você vai recusar essa entrada. Então, por exemplo, veio o pensamento ruim: eu sou bobo. Você é o guarda, o que você vai pensar?
O que você vai perguntar para esse pensamento? Você vai perguntar para o pensamento. Isso edifica? Isso me edifica? O que é edificar? Acrescentar, crescer, melhorar. Isso me edifica? Você vai perguntar para o pensamento. O pensamento vem, eu sou burro. Você vai perguntar para esse pensamento. Isso me edifica? Obviamente que você já vai ter a resposta. Não. Não te faz crescer, não te faz melhorar, não te faz avançar. Você vai falar, então aqui você não entra. Você guarda da porta do teu cérebro e vai falar, então aqui você não entra. E como que eu vou desfazer esse pensamento? Visto que às vezes vem muitos outros ruins. Eu vou trabalhar, eu vou me entreter, eu vou fazer algo, eu vou... Entendeu? Vai, escapa. Vai fazer algo, vai trabalhar, vai se entreter, vai fazer o que acrescenta. Vai fazer o que acrescenta, vai curtir sua família, aonde você estiver, você vai fazer aquilo que acrescenta e vai sair fora desse pensamento. Ele veio de novo, é por isso que você vai ter que se policiar o dia inteiro. É o dia inteiro fazendo esse exercício. Você é o guarda do teu cérebro e todo o pensamento vai ter que passar por você. Então, você vai passar o dia inteiro de guarda nos teus pensamentos. Você precisa começar a pensar da forma certa. Então, o que você vai falar para esse pensamento? Primeira coisa, você não entra aqui. Segunda coisa que você vai falar, funciona muito, mas funciona muito mesmo. Eu tenho a mente de Cristo. Então, você vai falar para esse pensamento. Então, veio, você tá lá, de guarda na porta do seu cérebro. Aí veio um pensamento ruim, né? Que sempre o diabo coloca na primeira pessoa. Eu sou burro. Eu não consigo mesmo. Você vai perguntar pro pensamento. Você, de guarda na porta do teu cérebro, você vai perguntar pro pensamento. Isso me edifica? Isso me faz crescer? Isso me traz alegria? Isso me melhora? Que é isso que você tá falando. A palavra edificar é isso. Edificar é trazer alegria, crescer, é melhorar, é tudo de bom. Isso traz alguma coisa de bom pra mim? Quando você vai falar isso me edifica, você tá dizendo isso? Não. Obviamente você vai ter a resposta de você mesmo, não. Então isso aqui não entra, porque eu tenho a mente de Cristo. E você vai firmar nisso. O dia inteirinho você vai policiar seus pensamentos. Por quê? Porque você vai começar a pensar de maneira certa. Entende? Se você não policia os seus pensamentos, se você não fica vidrado naquilo que você está pensando, seu cérebro fica assim, ó, o dia inteirinho, pensando bobagem, número 2. E aí qualquer coisa entra e desce para o teu coração. Os teus pensamentos descem para o teu coração e aqui do teu coração saem da tua boca. E lembra que a palavra é profecia e você cria a tua vida. Hoje você falando, daqui 6 anos você está criando a tua vida. Então quando você fala, quando você pensa, eu não consigo, e aquilo desce para o teu coração e vira uma crença de que você não consegue, de que você não merece, de que você não pode, novamente daqui a pouco você está falando, obviamente, né? Obviamente. Você vai estar falando, eu não consigo, isso aí eu não consigo não. Isso aí eu não dou conta não. A profecia. Ó, você profetizando. Eu não vou, não dá, isso aí não é pra mim. Por quê? Porque enraiza. Os seus pensamentos criam raiz, eles viram crença no seu coração. E você começa a falar, a boca fala do que o coração tá cheio. Então você precisa ser um guarda dos seus pensamentos, você precisa policiar os seus pensamentos, pensar de forma correta, pensar com a mente de Cristo. E você tem a mente de Cristo. Então você precisa dizer isso. Não vai entrar aqui não. Eu tenho a mente de Cristo. O dia inteirinho. Eu tenho a mente de Cristo. Isso aqui não entra não. Vai me edificar? Não, então não entra. É um exercício que você vai fazer prático para a sua vida, que vai mudar a sua cabeça. Quando você firmar e pensar de maneira correta com a palavra de Deus,
vai mudar a sua cabeça. E mudando a sua cabeça, muda as suas crenças, aquilo que entra para dentro do seu coração. E mudando o que entra para dentro do seu coração, muda as tuas palavras. Que sai, a boca fala do que o coração tá cheio. E mudando as suas palavras, muda a tua realidade. Porque tudo que eu professo, eu profetizo e eu crio. É uma lei. Entende? Então, primeiro, começa aqui, nas fortalezas que o diabo coloca na tua mente. Então, primeira coisa, você vai ser o guarda do seu cérebro. Você vai ser o guarda da tua mente. Só vai entrar o que edifica. Não edifica, você vai repetir. Aqui não entra, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho, falo o dia inteiro, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é a minha mente. Eu tenho a mente de Cristo. Só entra aqui o que edifica, o que cresce, o que acrescenta, o que melhora. Eu tenho a mente de Cristo. Faz esse exercício. Tenho certeza que daqui 2 semanas você tá no automático. Porque tudo que você repete começa a virar automático. E os pensamentos ruins passam a não entrar na sua cabeça mais. Então, vem um pensamento ruim, automaticamente você... Não, aqui não. Eu tenho a mente de Cristo. Você melhora internamente. Você melhora emocionalmente. Você muda os seus pensamentos. Porque você aprende a cuidar daquilo que está entrando. Ah, fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho a mente de Cristo. E Cristo manda com que eu perdoe as pessoas. Aqui não entra nada ruim. Eu tenho a mente de Cristo e Cristo manda eu amar o próximo. Aqui não entra nada ruim. Entende? Então você passa a mudar. Você muda. Porque você começa por aqui, que é onde o diabo trabalha. Entendeu? Deus abençoe vocês. Faça esse exercício. É simples, né? Tipo assim, é um exercício simples. Vai dar trabalho? Você vai ter que ficar o dia inteiro policiando a sua mente. Na primeira semana é ruim, você tem que ficar o dia inteiro pensando. Tudo que você pensa, você tem que policiar. Mas da segunda semana começa a ficar automático. E depois que fica automático, ó, nada mais de bobagem entra. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia. E eu falo pra vocês aquilo que dá certo pra mim. Eu falo pra vocês aquilo que eu vivo na minha vida. Eu não venho aqui dizer pra vocês coisas que... Porque primeiro, antes de falar com vocês, Deus fala comigo, Deus me corrige, Deus me muda, Deus me melhora. Entende? Tudo que eu passei até hoje, nesses 4 anos aqui, foi o que Ele fez comigo. E faz todos os dias, tá? Então, experimenta. Vai por mim, experimenta. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é a minha mente, todos os dias. Aqui não entra nada ruim. Edifica? Não. Então não entra. Então não tem acesso ao meu coração, tá? Deus te abençoe. Bom dia. Fiquem com Deus, tá?